Olá, damos início a mais um Papo com Especialista. Dessa vez vamos falar sobre empreendedorismo feminino com a analista do Sebrae Minas, Andresa Capello. Andresa, o empreendedorismo hoje já a realidade de muitas mulheres e muitas mães, né? Bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu agradeço, o Sebrae também agradece. Vamos lá falar sobre empreendedorismo feminino. Isso aí. E aqui que você vem crescendo, né? Empreendedorismo feminino. E a que você acredita esse crescimento? Olha, esse crescimento tem a ver com o momento que a gente está passando, né? As mulheres não ficam fora desse momento, elas se inserem nele. Então, o que está acontecendo? Muita gente perdeu o emprego nos últimos anos e uma das opções para quem perdeu o emprego foi empreender, às vezes num sonho antigo, às vezes por necessidade. As mulheres estão no momento em que elas estão se perguntando como alinhar essa carreira à sua vida pessoal, e às vezes um filho muda completamente a perspectiva do que eu quero para a minha carreira. Então esses fatores eu acho que são os mais importantes para mostrar por que desse crescimento. O empreendedorismo vem crescendo no país, não é só uma característica feminina, mas o empreendedorismo feminino ainda tem alguns detalhes, como nós temos, né? Diferente do masculino. E você poderia me dizer assim, alguns detalhes dessa diferença? O desafio do Sebrae, enquanto parceiro, diz muito dessa diferença, porque nós percebemos pelas pesquisas que são feitas que o número de empreendedoras iniciantes cresce muito, que são aquelas mulheres que têm uma ideia de negócio e começam a trabalhar nela, ou que têm essa ideia, começam a trabalhar e já se formalizam, também tem crescido. Mas o que a gente precisa melhorar é a permanência dessas empresas no mercado e o crescimento dessas empresas. Então, nesse sentido, o desafio é diferenciado, porque a gente percebe que o número entre os homens que têm uma ideia de negócio e que transformam aquilo ali na empresa, percentualmente é maior do que o de mulheres. Quando a gente pega as empresas, né, já se constituíram enquanto empresa e aí crescem, também o número de empresas com um homem à frente é maior percentualmente do que o de mulheres. O nosso desafio é muito disso, não só dela empreender, mas dela empreender com sustentabilidade, dela empreender com crescimento. Para você ter uma ideia, se você olhar as últimas pesquisas, você vai perceber que as mulheres pegam empréstimos numa quantidade, num volume muito menor do que os dos homens e pagam muitas vezes taxas maiores. Isso aí entra a questão de negociação, e negociação pressupõe autoestima, pressupõe conhecimento. Então, tem tudo isso. O panorama geral, se eu tivesse que te resumir, seria que as mulheres estão menos preparadas para crescer do que os homens. Então você disse aí da autoestima, né, e se preparar para ser uma empreendedora, né, para transformar essa ideia em algo prático, né, algo palpável. Então, e como a gente, né, as mulheres vão conseguir assim, atingir essa autoestima, se preparar para esse mundo do empreendedorismo? Existem várias coisas que a gente poderia falar. A gente tem um programa aqui que se chama Sebrae Delas, que está muito voltado para isso. Então, as informações que eu vou dar para vocês são informações que a gente vem trabalhando nesse programa. Como é que eu melhoro a minha autoestima enquanto empreendedora? Primeiro, valorizando aquilo que eu faço que é correto. Segundo, sabendo que os erros fazem parte. Então, a gente tem... Hoje as novas teorias de administração sempre falam isso, né? No Brasil a gente ainda aponta muito aquele que teve um negócio e não deu certo. Nós mulheres precisamos nos lembrar disso, de que é possível errar e é permitido errar. O importante é errar rápido e errar baratinho. Verdade, sem muito prejuízo. Sem muito prejuízo. Esse é um ponto. Outra coisa importante é criar uma rede. Né? Então, de pessoas que possam te apoiar. A gente percebe também que nessa nova onda em que as pessoas sabem da importância de um mentor ou vários mentores, que são pessoas com mais experiência em determinadas áreas, a quem eu me reporto, para quem eu peço conselho.
A gente sabe que isso hoje é bacana de fazer, é possível, as pessoas estão mais abertas, mas as mulheres ainda usam menos que os homens. Então a rede é importante. Quem quer ser o mentor e quem você pode mentorar? Isso faz uma diferença muito grande. E aí investir nos seus soft skills, que é isso que a gente chama de soft skills, tudo aquilo que é habilidade, que não é alguma coisa formal. Considero que eu não tenho conhecimento suficiente em finanças, vou me preparar para isso. E vou me preparar sabendo que é importante eu ter algum conhecimento sobre todos os temas de gestão da empresa, mas eu não preciso ser especialista em cada um deles. E aí outro desafio feminino é preciso delegar. É preciso escolher pessoas que façam coisas que eu posso deixar que outros façam. Porque muito da empresa só o empreendedor pode fazer. E aí a mulher precisa entender essas diferenças, senão ela não consegue crescer. Porque ela está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que não dá para ela pensar estrategicamente. E o relatório especial de empreendedorismo feminino no Brasil, elaborado pelo Sebrae Nacional, aponta que 25% das donas de negócio trabalham em casa, sendo que como mês chega a mais de 50%. Você acredita que a necessidade ou a vontade de estar perto da família, dos filhos, seria o grande motivo para esse número? Eu vejo dois grandes motivos. Esse que você aponta é um deles, principalmente nas mamães empreendedoras. Muitas vezes ter um filho muda completamente a forma como a mulher quer lidar com a carreira dela. E aí ela quer passar mais tempo com a família. A única forma de unir essas duas atividades, que é empreender e passar mais tempo com a família, é trabalhando em casa. Porque a gente sabe que um empreendedor em início de negócio trabalha muito mais horas do que a média dos funcionários. O outro fator que eu acho que faz com que cresça esse número é o fato de que a gente vive um momento em que o empreendedorismo é crescente, mas ele é crescente por questões como, por exemplo, o desemprego. Então, se eu perdi o emprego e vou investir em uma empresa, o investimento que eu preciso fazer para trabalhar dentro de casa, muitas vezes é menor do que se eu fosse para um outro local. A gente tocou num ponto, né? Que a gente tinha falado da autoestima lá atrás, e eu lembrei que eu já tentei acho que uns 3 negócios diferentes. Então, e foi engraçado assim, que a entrevista foi me lembrando que essa questão da autoestima, realmente, no início eu tinha até vergonha de falar com as pessoas assim, eu tô vendendo isso, ou tô fazendo aquilo. E tudo questão mesmo de autoestima, né? Se você não acreditar no seu negócio, não acreditar em você realmente, os outros também não vão acreditar, né? Não vão. E se for venda, mais ainda, porque a gente tem que passar uma segurança naquilo que a gente está vendendo. Então, a autoestima é a base. E muita coisa também pode melhorar com o apoio de quem está em volta. Então, eu sempre digo, mulher quer ter sucesso, apoie as mulheres à sua volta. Por quê? Porque a gente vai criando uma cultura de solidariedade que tem muito a ver com sucesso em negócios. Se antes falava-se muito em competição, hoje em dia a gente fala de cooperação. Porque a gente percebe que cada um, na sua singularidade, consegue um espaço no mercado. Mas tem que ter segurança no que está fazendo e saber usar esses apoios. Isso. E também no relatório, ele aponta que vem crescendo o número de mulheres que são chefes de domicílio, né? Aquela figura que antes era totalmente paternal, né? Totalmente masculina, do chefe de família, né? O chefe da casa. Isso já seria um ganho social nosso, né? Com certeza. Ele é um ganho por vários motivos. É um ganho porque se antes uma família de uma mãe solteira, por exemplo, era discriminada, hoje em dia já não é tanto assim. Claro, nós não estamos no mundo ideal, claro que ainda há, mas não há tanto problema. Hoje em dia a gente tem maridos que não se condoem tanto da esposa ganhar mais que ele, não é um problema na casa, na relação. Então tudo isso é ganho, porque é a realidade. Existem domicílios em que a mulher assume realmente esse papel de forma predominante e isso não necessariamente precisa ser um problema. Eu brinco que o que não pode é você fazer tudo, jogar nas 11 posições, sabe? Ser a pessoa
que vai tá batalhando crescimento profissional, tá querendo trazer mais dinheiro para casa, mas também é aquela pessoa que tem que coordenar a limpeza, que tem que cuidar do filho em tempo integral. Essa gama, você me perguntou anteriormente sobre vários papéis da mulher na rotina, essa gama de atividades, ela sim pode ser prejudicial, porque dificulta que a pessoa tenha foco, o cansaço é muito maior. Então o empreendedor, ele normalmente tem uma rotina para cumprir, de coisas que ele já colocou para funcionar, e ele precisa de um tempo para pensar tudo isso. Estou fazendo da melhor forma, tem algo novo que eu possa colocar, onde eu quero chegar. Se essa pessoa está envolvida em muitas outras tarefas que tomam muito tempo e energia dela, é natural que ela tenha um desempenho menor do que uma pessoa que está envolvida em menos tarefas. Então é mais uma vez uma questão de apoio de quem está à sua volta e de muita inteligência feminina, de saber buscar esse apoio e de saber que às vezes você precisa contratar pessoas para cuidar de coisas que você não vai dar conta. E você acha que as mulheres acabam com um pouco de culpa, por exemplo, a empreendedora, porque ela, igual você falou, ela tem que, né, focar e saber ter essa divisão. Aí, talvez a culpa de falar assim, não, eu tô trabalhando demais, mas aí eu não tô cuidando da casa, eu não tô dando um foco no meu filho e tal. Aí vem com essa culpa, né, também. Ai, Tamara, ser mãe é viver culpada. Concordo. Concordo. Não, a gente não fica o tempo todo pensando naquelas coisas lindas que a gente deixou em casa. E é uma bobagem sem tamanho. Eles ficam ótimos, né? Ficam muito melhor do que a gente. E outra coisa, eu tenho uma amiga que ela me disse isso uma vez e eu nunca esqueci. Ela fala pra mim assim, tava nesse momento pensando, nossa, eu passo tantas horas longe de casa, porque a gente empreende no trabalho também, né? Então eu tenho projetos no Sebrae que eu estou à frente e isso toma tempo. E é tempo que eu não estou com elas. E ela falou para mim uma coisa que acho que é importante a gente lembrar. O exemplo que você dá para ela de ser uma mulher que sai de casa, que tem outros interesses, que tem outros amigos, é importantíssimo para o futuro dessas crianças. Então a gente precisa lembrar disso e precisa lembrar do equilíbrio, né? Se hoje, essa semana eu tô trabalhando demais, eu comecei o meu negócio, então tô trabalhando 15 horas por dia, tô dando pouca atenção, semana que vem vamos dar uma diminuída nessas horas e dedicar um pouquinho? É essa questão do equilíbrio. A importância que a gente dá pro tempo que a gente tem com os nossos filhos, ela vale todo aquele tempo da ausência. A qualidade, né, maior do que a quantidade, né? Por enquanto é o que tá dando para ser, não é? Então é isso. Nas férias você resolve. Isso. Só para terminar então agora, quais dicas você pode dar para uma mãe, para uma mulher, né, que quer começar aí no empreendedorismo? Bom, se você quer começar a empreender, a primeira dica é prepare-se. E preparar hoje é tão fácil, porque tem tanta informação interessante aqui no canal, em outros canais de empreendedorismo. A gente tem também o canal do Sebrae Minas no YouTube, vale dar uma olhadinha. Converse com as pessoas, porque a gente percebe hoje em dia que é muito importante quando você vai empreender que você saiba quem você é, em termos de que experiências você tem, quais são suas habilidades, o que você gosta de fazer. Quem você conhece, porque quem você conhece podem ser os seus parceiros ou os seus primeiros clientes. E onde você está, que momento é esse da sua vida, o que cabe nesse momento. Isso é muito importante. Então, conhecendo esses pontos, você vai conseguir se organizar melhor. Faça um modelo de negócios, porque modelo de negócios é uma coisa rápida, fácil de fazer. Você pode pedir outras pessoas para te ajudar. A gente tem o Canvas online, mas tem muitos Canvas também. Se você não quiser usar o do Sebrae, tem aí, é um modelo fácil, em que numa folha de papel você consegue entender a dinâmica do seu negócio. Porque a hora que você perceber que o seu segmento de clientes não casa muito bem com a sua proposta de valor ou não te dá o retorno financeiro que você tinha pensado, então tá na hora de mexer. E empreendimento, gente, não é filho, tá? Filho a gente não desiste dele nunca, mas o empreendimento a gente vai sempre acompanhando, porque se chegar uma hora em que ele não tá tão bacana, faz igual a Tamara, fecha a porta, para e passa para o próximo projeto.
Bom, então depois dessas maravilhosas dicas, a gente encerra aqui o Papo com o Especialista de hoje. Andresa, muito obrigada pela participação, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade do Sebrae, por passar para a gente todo esse conhecimento. Agora eu acho que vou conseguir até empreender melhor agora o canal. Foi um luxo estar aqui com você. Obrigada. Muito sucesso no canal e muito sucesso para os seus seguidores também. Muito obrigada. E o Menina Brava vai continuar abordando empreendedorismo, tanto no canal, com o próximo Troca de Figurinhas, quanto no Instagram. Acompanha lá.